Bom dia. Estou muito contente de ter sido convidado para falar para vocês nesse congresso virtual de psicossomática. Eu sou o Tarso Firassi. Eu vim parar no campo das terapias pela física, fiz o caminho um pouco diferente. Eu fui aluno do David Bohm, aquele físico que substituiu o Einstein em Princeton, e fui o aluno dele na última turma dele, no ano que ele morreu, em 92. E teve um dia que ele falou que a física pertencia aos terapeutas. A física não pertencia mais aos físicos, mas aos terapeutas. E naquele dia ele me tirou da física e me colocou no meu lugar. Eu vou falar para vocês sobre o impacto dos ancestrais no nosso corpo. O impacto que temos das cargas ancestrais, da história dos nossos pais e avós e assim para trás no nosso corpo. Eu escolhi falar para vocês num lugar bem bacana. Aqui nós estamos no Lago de Furnas. É um lugar muito bonito. Aqui o tema do que a gente vai falar é imensa vida. Então eu trouxe aqui. Eu gosto daquela imagem da gente caminhando num pier como esse aqui. Esse é um lugar bem bacana para vocês fazerem o passeio junto comigo. O passeio nessa dimensão. E essa dimensão a gente chama de imensa vida. Eu vou convidar vocês para fazerem um passeio comigo. Bom, nós vamos falar das cargas ancestrais e como elas estão na nossa vida. Eu disse o impacto delas na nossa vida. O que eu queria realmente que a gente pudesse entender juntos é que eu costumo dizer que eu sou o cara que explico que aquilo que você jura que é a sua personalidade, que é o seu genuíno, esse é uma franquia, é um clichê. A sua personalidade, que você jura que é sua, ela no fundo é o resultante das cargas que você carrega e que produzem em você essa personalidade padrão, dentro de alguns tipos bem determinados de personalidade que nós vamos ver. E aquilo que você tem certeza de que é o universal dentro de você, aquilo é o genuíno que você tem. Então, eu sou o cara que vem falar pra você que aquilo que você jura que é 100% seu é da humanidade. E aquilo que você jura que é 100% da humanidade, aquilo é seu. Então nós vamos fazer uma viagem na imensa vida para entender essa questão. Cada criança que nasce, e isso a gente vê nas constelações,
Cada criança que nasce, ela é o debaixo do tapete sendo trazido para fora. Cada criança que nasce é a inclusão das cargas que foram excluídas, dos crimes que foram cometidos e estão ainda em covas insepultas. Cada criança são as atrocidades cometidas que machucaram a nossa família. Cada criança que nasce, aquela coisinha lindinha que a gente vê, como os meus filhos quando nasceram, eles no fundo são a oportunidade de inclusão de tudo que foi excluído nas nossas vidas e na vida da nossa família. Eu sei que pode parecer meio diferente, afinal de contas, nós estamos muito fixados no espectro da matéria. Tudo que vocês estão vendo parece que é totalmente realidade para vocês, né? A água, o lago, tudo isso você tem certeza que é matéria, que é realidade. Eu acho, vou compartilhar com vocês, eu acho que tudo isso é como se fosse apenas o espectro visível da matéria. Então eu quero convidar vocês a enxergar além do espectro visível. Eu queria que vocês, hoje nesse nosso papo, vocês conseguissem enxergar como nós estamos nos treinando há alguns anos a enxergar pelas constelações, onde a gente enxerga a vibração, a ressonância e observa o desdobramento. Tudo isso que vocês estão vendo sempre é o desdobramento de alguma coisa que veio antes. Tudo que você olhar é o resultante de alguma coisa que veio antes. Portanto, é um desdobramento. E tudo isso está focado num nível de ressonância. Nossa capacidade de ver, ela é muito limitada. Nós enxergamos praticamente aquilo que nós já temos de registros. Se atrás de mim passasse um fantasma, você não ia conseguir enxergar. Eu também não acredito em fantasma. Mas nós não íamos conseguir enxergar, porque a gente só enxerga o que tem registro. Na verdade, a visão como a gente tem, ela nada mais é do que uma projeção. E para enxergar essa dimensão que eu estou falando com vocês, essa dimensão da vida, da razão de ser da nossa aqui na vida, nós temos que enxergar com a ressonância. O que a gente costuma dizer, tem que enxergar com o coração. Tem que enxergar pelas vibrações. E é muito bacana essa parte. Enxergar pelas vibrações não é mais enxergar, é observar. E observar é uma coisa muito poderosa na nossa vida. Se você imaginar que observar tem o poder maior do que destruir, ok, é bem mais fácil de entender que a coisa mais poderosa que nós temos na vida é a observação. Observar é mais poderoso do que destruir. E destruir é mais poderoso do que construir. A gente, para construir, vai precisar de alguns anos, mas para destruir, a gente pode destruir em alguns minutos. Agora, observar é fora do tempo. Observar é uma dinâmica fora do tempo. Então, nesses anos todos que eu trabalho com constelações, eu aprendi a observar. E eu queria que vocês entendessem aonde fica
a nossa atenção quando a gente observa? Bom, observar em constelação, eu diria que é localizar exatamente aonde que está a vida daquele cliente. Quais são as características daquele cliente, como as suas, por exemplo. Então, essas cargas que nós, ao nascer, tomamos, essas cargas, as cargas ancestrais, elas estão basicamente constituídas de 3 grandes grupos dessas cargas. Existe uma carga, e aí nós temos que voltar de novo na física. Vocês lembram vocês lembram da equação do Einstein? Matéria é igual a energia vezes luz ao quadrado. Aquilo não é uma fórmula para física, dizendo que toda matéria, se multiplicar pela luz ao quadrado, ela se transforma em energia. Aquilo é uma constante universal. Ela é uma coisa que está presente em toda a vida, em todas as dimensões. Existem esses 3 grandes grupos: a matéria, a energia e a luz ao quadrado, que nós damos o nome de significado. Luz ao quadrado significa a luz se entendendo, a luz multiplicada por ela mesma. Então, algumas crianças que nascem vão carregar essas cargas ligadas à matéria. Outras crianças que nascem vão carregar as cargas relacionadas com a energia. E outras crianças vão se relacionar, vão trazer à luz, à tona, tirar debaixo do tapete as cargas do significado. Então, para que vocês possam ver um pouquinho como eu estou vendo nesses anos de pesquisa, eu vejo assim: cada criança que nasce, pela ordem de nascimento, e aí nós temos que explicar que a ordem de nascimento é a ordem do pai e não da mãe, porque essas características, como diz na medicina chinesa, chegam do alto, vem da luz. O pai traz o alto e a mãe traz a terra. Então são as características que vêm pelo alto. Então, se você observar, a primeira criança que nasce do pai, ela vai trazer uma característica bem determinada, constante, que ela carrega uma carga alfa. Então nós dizemos, é uma criança alfa. Se for uma menina, será uma criança alfa emocional. E se for um menino, será uma criança alfa mental. A criança que vem depois, ela vai pegar das cargas que estão debaixo do tapete, das cargas que foram excluídas para serem incluídas, as cargas beta, que são as cargas não mais ligadas à matéria, mas ligadas à energia. Ela vai tratar de trazer as cargas do que não foi amado, não foi sentido. Por isso são crianças que têm os olhinhos brilhantes, são crianças que têm uma característica beta. A primeira criança traz o que não foi visto, matéria, reconhecido, matéria. A segunda criança traz o que não foi sentido, vibração, energia. O que não foi amado, energia. E a terceira criança vai incluir o que não foi entendido. Essa carga, que a gente dá o nome de gama, vai produzir as crianças gama. Existe uma coisa bem interessante na medicina chinesa, que é a disposição de que cada criança se contrapõe à seguinte num pêndulo.
Se a primeira criança, sempre do pai, é uma menina, ela é emocional. A criança seguinte é mental, emocional, mental, emocional. Se a primeira criança for um menino, a primeira criança do pai é um menino, o pêndulo é mental. E aí a criança que virá a seguinte, menino ou menina, será emocional, mental, emocional, mental. Eu sei que a essa altura da nossa conversa você deve estar se perguntando, mas como é que eu sou? Quem que você é? Será que eu sou alfa, se eu sou beta? Calma, vamos com calma. Toda criança tem que ser contada a partir do pai. E toda a gravidez do pai conta. Se ele teve uma namorada que teve uma gravidez, e depois essa gravidez por qualquer motivo não se completou, não foi para frente, ou ficou só no comecinho, essa gravidez conta. Então, esse pai, depois de passar por isso, casa-se com uma moça e tem uma primeira criança, uma menina, por exemplo, com aquela moça. Essa daí não será uma primeira filha, mas vai ser uma filha 2, uma criança beta. Vai ser uma artista e tudo mais. Então eu vou explicar para vocês como que a gente localiza essas cargas, como é que a gente vê essas características físicas nas pessoas. Tem um slide que pode mostrar bem isso. Uma criança alfa é uma criança que tem todas as características no seu corpo. O rostinho delas tem uma cara específica. O nariz, ele é apontado mais para baixo. O queixo é apontado mais para fora. Ela traz uma atitude de... Ela é uma criança teimosa, é uma pessoa teimosa. E todo primeiro filho é teimoso. Seja ele menino ou menina, ele é teimosão. E ele precisa realizar uma coisa que ele tem dentro. Então, aquilo que ele quer fazer, ele vai fazer com aceitação ou sem aceitação. Ele nada contra a correnteza, ele precisa ser visto. Então, não é de se admirar que algumas vezes ele é meio grande, ele precisa se fazer grande. Se é uma mulher, ela gosta de se fazer cheia de joias, bijuterias, etc. Se é um moço, ele precisa falar de coisas grandes, de grandes projetos. Ele precisa falar do que é grande, porque ele traz tudo que estava pequeno na família. Ele é uma aspirina para a família dele. Uma segunda criança já tem características diferentes. Tem os olhinhos brilhantes, ela é bem acabadinha. O queixo não é para fora, é para dentro. O nariz é apontado para frente. Tudo está no rosto. Ou melhor, tudo está na cara. Basta ver. Essa criança beta vai fazer uma estratégia, vai fazer uma vida para trazer tudo o que não foi sentido poder ser sentido. Ela vai trazer à tona todos os sentimentos. Ela vai resgatar os amores que não foram amados. Por isso ela é uma criança que ela tem um sorriso fácil, ela é uma criança dócil, é uma criança um pouco desligada. A segunda criança, ela tem essa característica de vive numa segunda esfera, não está na matéria, ela está na energia, ela é pura energia. Ela é voltada para o outro, enquanto a primeira criança, ela é voltada para si mesma, e ela então é uma líder, porque ela encontra sempre as forças dentro dela para seguir para frente. A segunda criança, ela é voltada para o outro. Faz amizade com o cachorro, com um amigo, tem um monte de amigos.
A terceira criança, a criança gama, ou a criança que carrega as cargas gama, ela é curiosa. Ela quer entender tudo. Ela quer observar, ela quer entender. Se é um menino, ele vai desmontar todos os brinquedos da casa e vai montar de novo. Os betas não, né? Nem... Ele vai desmontar os brinquedos, ele quer ver tudo por dentro, como é que é. Uma criança gama é uma criança muito inteligente. Nós damos cursos para professores da pedagogia sistêmica, que é até um livrinho que eu escrevi. Nesse curso a gente fala assim, por favor, nas crianças gama, não ensine as crianças gama, elas já sabem. Você apenas dê algumas pistas para que elas consigam localizar o que elas querem exatamente saber. Porque as crianças gama são autodidatas. É lindo, né? A quarta criança, ela vai voltar a ser primeira. Viu? Você ficou aí remoendo. Quando é que vai chegar na quarta criança, quinta, sexta? É que a partir da quarta acontece uma coisa bem interessante. Quem localizou isso foi o Carlos Koenig, da antroposofia, um médico austríaco que trabalhava com crianças excepcionais, com crianças sindromizadas e montou os acampamentos na montanha, Camp Hill, onde ele juntava pessoas para cuidar das crianças excepcionais como se elas fossem seres tão especiais e que exigiam um tratamento igualmente especial. O Carlos Koenig é uma pessoa maravilhosa e ele faleceu muito novo. Ele captou essas coisas e faleceu muito novo, o que deu abriu um campo onde eu estou prosseguindo. Antes dele, o Alfred Adler estudou o posicionamento da família. Também um médico austríaco que morava na Inglaterra, mas 2 décadas antes. E eu vim 2 décadas depois do Carlos Koenig. O Adler falava, existe o primeiro filho, que é igual em toda a família, existe o caçula e existe os do meio. Já o Carlos Koenig fala, existe o filho mais velho, o segundo filho e o terceiro filho. Ele percebe na educação, nas escolas, que o quarto filho tem as características semelhantes ao do primeiro. O quinto, semelhantes ao do segundo. Do sexto ao do terceiro. Por isso que nós demos no livro Imensa Vida o subtítulo A Valsa da Família. Porque é como se fosse uma valsa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, é um compasso ternário. Estou vendo aqui, nós estamos chegando perto de uma ponta. Aqui, acho que não tem... É um braço da represa de Furnas. Lá atrás está vindo uma lancha, que aqui é um corredor da saída das lanchas. É um lugar muito bacana. E não é tão longe de Ribeirão Preto. Eu já até falei pro Freitas, pro Fernando, que a gente vai vir aqui numa outra oportunidade. O que eu tenho acrescentado nesse processo, eu dei os nomes alfa, beta, gama, e eu estou entendendo como que essa ligação entre o primeiro e o quarto, os alfas não devem ser criados em classes separadas, como foi a experiência na antroposofia. Vou mostrar para vocês uma lancha que está saindo aqui, está bem bonita. Dá uma olhada.
Sempre depois de uma lancha vem a onda. E pode se preparar que vai balançar. Vamos ver se essa onda está chegando. Olha que bonita a onda. Eu coloquei no livro Imensa Vida, a capa dele são umas ondas chegando. A primeira onda, a segunda, a terceira. Eu coloquei a capa do livro mostrando assim a onda das gerações que produzem a vida na gente. Acho que agora elas já foram. Bom, a contribuição que eu acho que eu estou trazendo é de ver as relações entre alfa e beta. Talvez o Carlos Koenig não teve tempo de estudar medicina chinesa e perceber que o quarto filho, na verdade, é o primeiro invertido. Numa família onde o primeiro é mental, o quarto é emocional. Numa família onde o segundo é emocional, o quinto é mental. Então existe uma complementariedade entre as crianças, entre o segundo e o quinto. Existe entre o terceiro e o sexto, existe uma atração natural entre os diferentes. Então, um bom casamento, uma boa parceria, são sempre parcerias entre os diferentes. Um alfa com um gama, um beta com um alfa, um beta com um gama, e assim por diante. Eu estou entendendo, essa acho que é a minha contribuição, eu estou entendendo que a vida é constituída por frequências ressonantes. E essas frequências ressonantes é que produzem o grande efeito da imensa vida. Estou entendendo que aquilo que a gente jura que é nosso, da nossa personalidade, da nossa característica genuína, exclusiva nossa, é é um clichê, é uma franquia, o seu restaurante, a moda da casa é um McDonald's. Ele é bem específico. Mas eu vou convidar você a enxergar onde você realmente é genuíno. Onde você pode olhar para o seu cliente e ver que realmente lá ele é genuíno. E para isso nós temos que entender os filhos da luz. Os Filhos da Luz é o livro que eu acabei de escrever. Ele é a consequência do Imensa Vida. Os Filhos da Luz é uma dimensão acima, onde a gente percebe que cada um de nós é a expressão de uma luz, de uma qualidade única que você tem que localizar. E essa luz está anterior às nossas personalidades, está anterior ao nosso corpo, está anterior a essa chamada encarnação. Muitos atendimentos, mais de 1000 atendimentos em constelações e 25 anos de pesquisa de alfa, beta, gama, acho que 28 anos de pesquisa, tem me colocado numa condição de observar uma coisa bem interessante, que é de como que no atendimento, no consultório, a gente deve observar a luz do cliente. O primeiro instante em que a criança entrou na mãe, a gente percebe uma outra dimensão completamente diferente. A gente observa que uma criança, antes de nascer, ela estava no estado de luz. Uma criança, antes de nascer, era a própria luz. Ao se destacar da totalidade, onde todos nós estávamos antes de nascer, nós nos tornamos singularidade.
a totalidade, quando nos destacamos da totalidade, desgrudamos da totalidade, naquele momento nós somos singularidade. E ao nos destacarmos, nós fazemos o primeiro contrato com a vida. Eu saio da totalidade, mas eu vou voltar para ela. Eu vou para a vida, eu vou aprender e vou voltar para a totalidade. Eu estou virando de costas para o microfone não fazer aquele barulhinho quando entra o vento, que agora entrou um ventinho. Eu vou voltar para a totalidade. Só que a gente volta para a totalidade. As religiões disseram que a gente volta para a totalidade quando a gente morre. E eu estou falando para vocês que a gente volta para a totalidade é quando a gente está vivo, quando a gente ama, quando a gente aprende. De certa forma, se nós estamos aprendendo junto hoje, nós estamos voltando, nós estamos nos aproximando da totalidade. O que nós temos de mais específico é a luz, a singularidade. Quando destacamos da totalidade, viramos essa luz, essa clara luz, e para que a gente aprenda, nós temos que entrar na vida dos nossos pais. E ao entrar na vida dos nossos pais, é que essa clara luz se transforma em cor. As cores vermelho, laranja, amarelo, como do primeiro, segundo, terceiro chakra, ou das cores complementares, o verde, o azul e o roxinho, que são as cores complementares do alfa, beta, gama, alto. O corpo é montado em cima de uma estrutura alfa, beta, gama abaixo do diafragma e depois o alfa, beta e gama acima do diafragma. Aqui é como nós chegamos ao mundo, o alfa, beta, gama baixo, e aqui na parte de cima é o alfa, beta alto, alfa, beta, gama alto, que é o nosso lugar no mundo. Acho que já estamos ficando meio perto das margens. Eu vou começar a nossa viagem de retorno. E essa é um pouco a metáfora que eu estou usando, porque a princípio na imensa vida nós ficamos à deriva, ficamos soltos, e o vento pode levar para cá e para lá, é bonito, a gente aprende, mas a partir do momento que cai a ficha para a gente, nós não fazemos mais uma viagem na vida, uma viagem onde tudo é válido, mas nós fazemos uma navegação. Fazemos uma navegação de retorno para a origem. Quando a gente descobre que a gente saiu da totalidade, então a gente começa uma viagem de retorno para a totalidade. Esse retorno se faz pela luz, pela curvatura da luz. Agora nós vamos fazer... Como é que nós vamos fazer para atracar o barco? Eu estou sozinho com você. Será que eu desligo a câmera e volto daqui a pouco? Ou vamos fazer junto? É, fazer junto, né? Tá bom. Vai dar certo. Voltar para o pier de onde a gente saiu é alguma coisa sagrada. É mais ou menos como o retorno à nossa origem. Estamos voltando para a nossa origem. A cada momento, quando a gente aprende, quando a gente ama, então o que conta é o AA, o amor aprendido. O amor que só vale se a gente amar com o nosso entendimento, com a nossa inteligência, com o nosso coração. Só quando encontramos a nossa luz,
a nossa luz vibrar, é que podemos fazer o amor aprendido, que é o que curva a nossa luz e produz em nós essa qualidade de sermos filhos da luz, de sermos genuínos, de não copiarmos. Ó, já estamos chegando, vocês estão vendo aqui o pierzinho? Podia ser assim um pier de velcro, a gente chegava assim, o barco com velcro e o pier de velcro, e aí um grudava no outro. Opa! Agora uma marrezinha. Eu acho que agora já dá. A gente amarra aqui, ó, o barco nessas cordinhas. Pronto. Já estamos amarrados, estamos em terra firme, já pode desligar o motor. Quero mostrar para vocês. Vou descer aqui dentro. Aqui dentro é meu escritorinho, sabe? Eu quero mostrar para vocês um pouco dos livros. Esse aqui é o Imensa Vida, que vai mostrar o alfa, beta, gama mais bem detalhadamente e as conexões ancestrais. Vendo um pouco também da medicina chinesa, vendo boas profissões para o alfa, beta, gama. Esse daqui, ó, é o professor David Bohm. Então, todo o trabalho, a pesquisa está nesse aqui. Esse aqui foi o trabalho que a gente escreveu de pedagogia sistêmica para professores que querem aprender, querem entender como que essa mecânica da vida se aplica à escola, ao aprendizado, à capacidade do aluno de aprender. Esse aqui é o Terapêutica Imensa Vida, uma forma de cuidar dos saudáveis. Esse livro é feito em duas metades. A primeira metade é uma aula de física para entender a trópose, que é uma informação que existe dentro da matéria, uma informação que está orientada para a luz. É como se fosse o umbigo da matéria, que ainda mostra da onde a matéria foi desdobrada, que é da luz. Então vai falar através do professor Gornitz, vai falar do professor Heisenberg, vai explicar como que a física pode contribuir à terapêutica. E a outra metade são atendimentos que eu fiz e que anotei e que mostram exatamente como que a gente enxerga a luz do outro, como é que a gente consegue localizar o alfa, beta, gama do outro e com isso trazer um grande alívio, uma libertação para o cliente. E esse daqui é o Filho da Luz, que a gente acabou de lançar. É o livro que vai contar a história do retorno da luz, vai contar a nossa natureza anterior ao alfa, beta, gama, a nossa natureza na singularidade. É um livrinho rapidinho de ler e faz a metáfora do retorno à nossa pátria de origem. Na verdade, a nossa pátria de origem é uma alusão à nossa origem, da onde realmente nós vimos. Por isso que ele chama Filhos da Luz. Nosso destino é a origem. Bom, então vamos lá para fora. Voltar para a origem é muito bom, né?
Voltar pela própria luz é muito melhor. De certa forma, o que eu quis nessa nossa conversa foi produzir um entendimento que nós trazemos as cargas do nosso sistema. Isso molda as nossas personalidades. Nós não somos apenas nossas personalidades. Nós somos muito além. Nós vamos fazer uma vida bem melhor, bem mais feliz, se nós encontrarmos o movimento e encurvarmos a nossa própria luz. O amor encurva a luz. E nós, terapeutas, temos a qualidade de sermos os entortadores da luz. Poeticamente, os encantadores da luz. Nós sabemos encantar a luz dos nossos clientes para que elas façam a curva de retorno, para que elas possam encontrar a própria origem. E a gente possa validar, puxa, que criança! Ela escolheu o caminho mais difícil. Ela escolheu pais difíceis. Ela escolheu uma profissão difícil. Ela escolheu um país difícil, o Brasil. Ela escolheu tantas dificuldades. Que criança corajosa! Olhem para os seus clientes pelas escolhas corajosas que foram feitas por ela. Olhem para os seus clientes como se fossem pequenos Budas. Pequeno Buda, você escolheu isso. Eu valido as suas escolhas. Você escolheu essa mãe tão complicada. Eu valido essa sua escolha. Você escolheu esse pai difícil. Pequeno Buda, que corajosinho você. E ao ver a luz do cliente, acontece então aquilo que o Heisenberg, prêmio Nobel da Física, a luz, ao ser observada, deixa de ser onda e passa a ser partícula. E isso é muita coisa. Ao observar a luz do seu cliente, e se você enxergar a luz que ele está carregando, alfa, beta, gama, enxergar a singularidade que está atrás, a clara luz. Se você enxergar isso, você está materializando isso. Se você enxergar em você a sua escolha pela vida e ver que implicitamente nessa sua escolha está aprender, está amar, então você está materializando a sua luz. E isso não é pouca coisa. E isso não cabe nessa nossa conversinha de 1 horinha que nós ficamos juntos. Para isso a gente precisa estudar mais. As constelações, o processo da medicina da ressonância é um campo que se abre. Quando eu escrevi o Terapêutica Imensa Vida, eu coloquei como subtítulo uma forma de tratar dos saudáveis. Porque, gente, tratar de doente, já tem bastante gente tratando, e quem trata de doente acaba ficando doente também. Mas vamos tratar dos saudáveis. Vamos, como ser saudáveis, tratar os saudáveis. Vamos
Ser terapeuta é encontrar a forma de pilotar o universo. Ser terapeuta é ser piloto do universo. Nesse congresso que você está participando, você está vendo a chance de ver diversos pensadores, diversas abordagens. Eu quero trazer essa para você. Ser terapeuta é ser adulto. É saber a que veio ao mundo. E ele não tem a obrigação de atender o outro. Ele não é um enfermeiro da psique do outro. Ao contrário, ele é o que aponta, o que valida a luz do outro. E só é possível ver a luz do outro se você tiver visto a sua própria luz. Então, espero que você tenha gostado e aprendido um pouquinho do alfa, beta, gama. Espero que você tenha entendido, se divertido um pouquinho com esse nosso passeio, entendido a história da luz. E agora, para terminar, eu quero que você apague a lousa de tudo que nós conversamos. Apague a lousa. Não fique com nenhuma coisa na memória, porque aquilo que você vai querer segurar na memória significa que é aquilo que você quer prender em você. Não prenda nada. Deixe que apenas a vibração, a ressonância dessa nossa conversa conduza você para um estado de bem-estar, de tranquilidade e que conduza a sua luz de volta para as origens.